Você vê, a mentira, nesse movimento revolucionário internacional, quando eu falo movimento revolucionário, eu me refiro a todas as ideologias de massa do século XX, comunismo, fascismo, etc. A mentira não é um erro, ela faz parte da coisa. É a mentira estrutural. Porque se o sujeito diz, por exemplo, o seguinte, nós vamos estatizar os meios de produção. E daí promete isso aí. Todos os meios de produção serão estatizados. Eles não vão fazer isso. Nunca fizeram e não vão fazer. Na União Soviética sempre houve uma vasta área de economia privada. Era ilegal, mas o governo tolerava. Por quê? Porque se fechar a economia privada, acontece aquilo que dizia o Ludwig von Mises. Se você estatiza tudo, não tem mercado. Se não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não dá para fazer cálculo de preço. E se não dá para fazer cálculo de preço, não dá para fazer economia estatal. Ponto final. Então, economia estatal é assim, é bolha de sabão, é papo furado. É só para falar, tá certo? Agora, o que é o movimento revolucionário, especialmente o movimento comunista, de fato? Ele é uma vasta estratégia geopolítica de dominação mundial, que não parou de funcionar. O esquema que está hoje sendo posto em prática pela Rússia e pela China é exatamente o mesmo do tempo do Stalin. Mesmíssima coisa. Muda o discurso ideológico, entendeu? Agora, por exemplo, a Rússia está mais com o discurso nacionalista, às vezes até conservador, mas isso é só para enganar a trouxa. O discurso não interessa, interessa as ações. Entendeu? E esses partidos de esquerda, todos na América Latina, estão todos a serviço disso. Agora, o que é o BRICS? O BRICS é um instrumento da famosa Operação de Solidariedade, Pacto de Solidariedade de Xangai, que é um projeto de retomar as áreas que eram do Império Soviético, remontar o Império Soviético e destruir, vamos dizer, todo o esquema de poder ocidental e tomar tudo. Essa ideia de Império Mundial é uma ideia dos comunistas. Eles já têm essa ideia em 1910, já tinha, né? Claro, ele está dentro, vamos dizer, da estratégia geopolítica comunista. Comunismo não é uma questão de convicção. Isso aí só um amador pensa isso. O sujeito é comunista, quer dizer, ele crê no marxismo-leninismo. As coisas não são assim, meu Deus do céu. O comunismo não é uma religião. Ele é um movimento organizado em escala mundial. Ele tem uma hierarquia, ele tem uma escala de comando. Se o sujeito obedece a essa escala de comando, ele é comunista, ele trabalha para os comunistas. A convicção pessoal não tem a mais mínima importância. A convicção pessoal é importante para o intelectual. Você acha que para o Lula a convicção pessoal interessa? Não interessa. Interessa onde ele está, quais os compromissos políticos dele, a quem ele obedece e a quem ele serve. E ele serve isso de todo o coração. Você veja, é só você calcular, vamos dizer, a fortuna imensa que foi tirada do BNDES para salvar governos comunistas falidos. Impressionante. O Angola, etc, etc. Por aí você veja a importância que o PT tem no esquema comunista mundial. Ele está salvando o movimento comunista. Você vê as Farc, no 15º aniversário... O nosso dinheiro, né? Esses caras fazem esses regimes que são deficitários eternamente, e daí tem que ter um país capitalista para eles sugarem. Então, daí o pessoal diz, não, mas o Lula está mantendo o capitalismo nacional. Falo, claro, mas essa é a função dele dentro da estratégia geral. Ele não pode estatizar os meios de produção amanhã no Brasil, senão o Brasil vai para o buraco também. E não pode ir para o buraco por quê? Porque precisa o Brasil para sustentar as Farc, para sustentar o governo de Cuba, para sustentar o governo de Angola, etc, etc. É uma questão geopolítica. O comunismo é um movimento geopolítico, não ideológico. Isso são amadores que pensam isso. Veja, Joyce, eu estudo essa porcaria, vai fazer 40 anos. E eu vi como o assunto comunismo foi desaparecendo da área de estudo do Brasil, até das academias militares. O seu Sarney, com aquela brilhante inteligência, o governo Sarney tirou a disciplina de guerra revolucionária das academias militares, imaginando, não, acabou o comunismo, agora não tem mais. Então eles pararam de estudar, mas eu continuei. Eu tenho uma biblioteca de comunismo aqui, que é um negócio imenso. E o comunismo é ainda, na América e na Europa, uma área de estudos especializados enorme. E eu tenho contato com os maiores estudiosos da área, como o Vladimir Tismaniano, né? O Vladimir Bukovsky, e muitos outros, aqui o Jeffrey Nyquist, quer dizer, pessoal universitário, pessoal acadêmico que estuda isso há 30, 40 anos. No Brasil não tem. No Brasil só tem amador. O pessoal se deixa guiar pela mídia.
Eles ouviram falar, por exemplo, em 1979 caiu o Muro de Berlim, então acabou. Eu digo, é verdade, em 1979 caiu o Muro de Berlim. Acontece que quando chegou no ano de 2000, o filósofo francês Jean-François Révert já publicou um livro que se chama La Grande Parade, que aliás foi publicado até no Brasil, perguntando o seguinte: como é possível que depois de cair o regime soviético, o movimento comunista tenha crescido em vez de desaparecer? E de fato cresceu. Por exemplo, você vê essa onda mundial de anti-americanismo, isso foi o sonho dos comunistas durante décadas. Eles só conseguiram fazer agora.